Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado, 13 de julho de 2024, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão de hoje, você continuará ouvindo o pastor Emerson, onde ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará sobre os alimentos que são bons para infecções e imunidade. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria, que prazer estar com vocês mais uma vez. Semana passada, conversamos sobre os 10 mandamentos, a lei do amor de Deus. O próprio Deus na Bíblia diz que é uma lei de amor, que não é um fardo, mas sim uma orientação, para que eu e você possamos seguir os caminhos do Mestre, que possamos estar prontos no dia que Ele voltar para nos buscar, para que possamos viver a eternidade junto dEle. É muito interessante, porque os 10 mandamentos, eles já existiam muito antes desse planeta. Lá no céu, os 10 mandamentos já existiam. Não estavam escritos em tábuas, em nada. Mas se nós formos ler quando os anjos foram expulsos do céu, se eles foram expulsos do céu e houve um julgamento lá, precisa ter uma lei. Ninguém é julgado se não tiver uma lei. Por isto esta lei, ela vai perdurar até o final desse planeta e vai ter essa lei eternamente. É uma lei eterna, ela sempre existiu e sempre existirá. Deus colocou nas mãos de Moisés, em forma de tábuas de pedra, para que o povo realmente percebesse que elas eram leis eternas, que durariam para sempre. E você conseguiu ler, conseguiu ver em Êxodo 20 todos esses mandamentos. Se você perdeu o programa da semana passada, vá na sua Bíblia, leia o capítulo 20 de Êxodo e você vai ter um vislumbre maravilhoso do amor de Deus para com seus filhos. Hoje, eu quero pegar um versinho que nós lemos em Êxodo 20, que fala sobre o 5º mandamento. Fala sobre honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. E Deus tem uma promessa dizendo assim, olha, se você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter dias longos na terra. Provavelmente as pessoas que vivem bastante nessa terra são pessoas que honraram os pais. Pode ter certeza disso. Porque aqueles que desonram os pais, eles desonram qualquer pessoa. Por isso sua vida não vai ser longa na terra, pode ter certeza. Alguém vai encontrá-lo de uma forma diferente e ceifará a vida dele. E é interessante que em Êxodo 21, o verso 17, diz assim: e quem amaldiçoar
o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Olha aí. E agora eu quero que você pense um pouquinho como é importante nós respeitarmos os nossos pais. Eu tenho meus pais vivos ainda, graças a Deus. Meu pai está com 77 anos e minha mãe está com 75. São duas figuras memoráveis, pessoas apaixonantes. Meu pai é um homem de Deus, um homem que nunca saiu do caminho do Senhor. Sempre fez o melhor dele. É pecador? Sim. Mas sempre fez o possível, o máximo dele, para que ele sempre seguisse os caminhos de Deus. Minha mãe, uma mulher que sempre se dedicou à família, aos filhos, ao marido, sempre fez de tudo para que os filhos pudessem estar bem, e até hoje ainda faz. E também pelo seu esposo sempre cuidou dele para que ele sempre pudesse estar também no caminho do Senhor. É muito interessante porque é difícil hoje você ter pessoas nessa idade que estejam juntas no primeiro casamento. E os dois estão unidos no seu primeiro casamento. Eu já posso ver neles que eles foram pessoas que honraram seus pais, porque pela idade que eles estão, eles certamente honraram seus pais. E eu vi isso. Eu nunca vi meu pai e minha mãe desonrar os seus pais, nunca. Pelo contrário, esse exemplo que eles nos deram, eu tento seguir. Eu também creio que eu nunca desonrei, mas se eu fiz também, já fui desculpado, porque com certeza eu já devo ter pedido desculpas aos meus pais. Mas agora eu quero que você pense um pouquinho como você tem tratado os seus pais. Você tem honrado os seus pais? Você tem amado os seus pais? Você tem sido uma pessoa que tem cuidado deles? Tem feito de tudo para que eles sejam felizes, tenham saúde? Eu sou pastor aqui já há 11 anos, esse é o 11º ano. E tenho visto muitas coisas tristes acontecendo aí em famílias. Já vi filhos baterem nos pais. Já vi filhos ameaçarem os pais. E já vi também filhos tirarem a vida dos pais. É muito triste ver que pessoas que deram valor aos seus pais, aqueles que criaram, que através do amor do casal tiveram seus filhos, e esses filhos agora, ao invés de cuidar dos pais, talvez prejudiquem os pais, maltratem os pais. Mas eu queria que você também refletisse agora, você que é pai, você que é mãe. Que tipo de educação você tem dado aos seus filhos? Você realmente tem dado uma educação cristã? Você tem educado como a Bíblia ensina? Você só pode educar como a Bíblia ensina se você ler a Bíblia. Não adianta você escutar pregações, escutar palestras, mas você não se debruçar na Bíblia e estudar a Bíblia. Nós só vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida quando a gente estuda a palavra de Deus. Quando a gente para um bom tempo para refletir o que Deus tem para mim e para você. Por isso, você que é pai e mãe e tem seus filhos pequenos, talvez você seja também o culpado de quando eles crescerem e eles se revoltarem contra você. Porque a Bíblia diz também que os pais não podem irar seus filhos. Por qual motivo será? Justamente é esse, que você vai criando algo muito ruim dentro do coraçãozinho do seu filho.
e por outros motivos também psicológicos, e aí por diante. Agora, tudo aquilo que a gente faz aqui com os nossos filhos, eles vão refletir no futuro. A educação que você dá para os seus filhos hoje, eles vão ser no futuro. Eu vejo alguns pais também dizendo assim, nossa, eu criei meu filho da melhor forma possível, tal. Eu vendo como são os filhos, eu falo, acho que você não criou, não. A educação que os pais dão, ela vai vingar. Em raros casos, os filhos não seguem aquilo que os pais ensinaram. Em raros casos. Mas na grande maioria, os filhos seguem exatamente aquilo que os pais foram. Como assim foram? Não adianta você falar, mas você não fazer. Então é muito importante você, pai e mãe, demonstrem dentro do lar o amor que vocês têm um pelo outro e o amor que vocês têm pelo filho e principalmente o amor que vocês têm por Deus. Uma família temente a Deus é uma família que vai ter menos problemas. Quando nós temos Deus como o verdadeiro Deus e aquele que conduz as nossas vidas, conduz os nossos passos, a nossa vida é diferente. E o chamado para você hoje é: venha para Deus, venha para Cristo. Se você estudar a palavra de Deus, você vai encontrar Deus. Esta Bíblia é luz para os nossos caminhos. É uma luz que ilumina onde eu devo ir. Como a Bíblia ensina como eu devo cuidar dos meus filhos. Ensina como eu devo educá-los. E se você não sabe como fazer isso, estude a Bíblia. Provérbios está cheio de coisas ricas sobre isso. Nós temos muita instrução em toda a Bíblia sobre o amor de Deus e sobre o amor ao próximo. E quando a gente estuda a palavra, entende e pratica, os nossos filhos vão se tornar muito parecidos com a gente. Deus te abençoe, estude a Bíblia e honra o teu pai e tua mãe enquanto você os tem por perto. Lembre-se, se eles foram ruins com você, você pode mudar essa história. E você agora mais velho, mais inteligente, pode agora mudar essa história também. Tem pais que são terríveis, sim. Tem pais e mães que são terríveis, a ponto de abandonar os seus filhos e muitas vezes maltratar os filhos e até matar os filhos. Mas você, que tem seus pais, honra eles e mude a história. Você pode ser um pai diferente. Muitas vezes nós precisamos quebrar as correntes do mal. E se você teve pai e mãe muito ruins, você pode agora ser um pai, ser uma mãe muito boa. Porque vocês agora temem a Deus e têm o amor de Deus para poder dividir com seus filhos. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar com as curiosidades sobre os alimentos para as infecções e nosso sistema imunológico. Vocês sabiam que os sucos de frutas, como alimentos naturais, desempenham um importante papel na prevenção da alergia? Então, os casos de alergia aumentam incessantemente. A grande variedade de sustancias químicas extrañas ao nosso organismo, com as quais nos relacionamos todos os dias, junto com o uso excesivo de produtos de limpeza e desinfectantes no ambiente doméstico, podem favorecer o surgimento de alergias. A alimentação artificiais, tais como os hambúrgueres e outras formas de comida rápida, repleta de carnes processadas e gorduras, também favorecem a alergia. Sua prevenção requer uma mudança no estilo de vida e na alimentação.
frutas tão comuns como as cítricas em geral e as tangerinas em particular contêm fitoquímicos capazes de frear a reação alérgica, segundo o estudo realizado na Kinki University de Osaka, no Japão. O abacaxi também protege contra a alergia, além de ser anti-inflamatório. E a maçã, graças à quercetina que contém, reduz a produção de substâncias que intervêm na reação alérgica, como a histamina. E logo eu passo uma receitinha que tem as seguintes propriedades: antialérgico, anti-inflamatório e antioxidante. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Um indício externo de pureza interior. Devem os crentes ser ensinados que, embora sejam pobres, não precisam ser desasseados nem descuidados em seu corpo e em suas casas. Deve ser dado auxílio, nesse sentido, aos que parecem não ter nenhuma ideia do significado e importância da higiene. Deve-se-lhes ensinar os que se acham no dever de apresentar o Deus alto e santo, precisam manter a alma pura e incontaminada, e que essa pureza deve estender-se ao seu vestuário, bem como a tudo o que existe em seu lar, a fim de que os anjos ministradores possam ter evidência de que a verdade operou uma mudança na vida, purificando a alma e refinando o gosto. Aqueles que, após terem aceitado a verdade, não efetuam nenhuma mudança na palavra ou na conduta, no vestuário ou ambiente, estão vivendo para si mesmos e não para Cristo. Não foram de novo gerados em Cristo Jesus, em pureza e santidade. Alguns são muito descuidados com sua pessoa. Precisam eles ser guiados pelo Espírito Santo no preparo para um céu puro e santo. Deus declarou que ao irem os filhos de Israel ao monte para ouvirem a proclamação da lei, deviam ir com o corpo puro e as roupas limpas. Hoje, seu povo deve honrá-lo por hábitos de escrupuloso asseio e pureza. Os cristãos serão julgados pelos frutos que apresentam. O verdadeiro Filho de Deus deve ser asseado e limpo, ao mesmo tempo em que devemos guardar-nos contra adornos e ostentação desnecessários. De modo algum devemos ser descuidados e indiferentes no que tange à aparência exterior. Tudo o que se relaciona com nossa pessoa e nossos lares deve ser limpo e atrativo. Deve-se ensinar aos jovens quanto à importância de apresentarem uma aparência que esteja acima da crítica, uma aparência que honre a Deus e a verdade. O exemplo da mãe. O vestuário da mãe deve ser simples, mas limpo e de bom gosto. A mãe que usa roupas rasgadas e sujas, que pensa que qualquer roupa é suficientemente boa para usar no lar, não importa quão suja ou estragada esteja ela, dá aos seus filhos um exemplo que os incentiva ao desleixo. E mais do que isto, perde ela sua influência sobre eles. Não podem eles deixar de notar a diferença entre sua aparência e a daqueles que se trajam com bom gosto, e seu respeito por ela é diminuído. Mães, tornai-vos atrativas, não pelo uso de roupas trabalhosamente enfeitadas, mas pelo uso das que são simples e apropriadas. Fazei com que a vossa aparência ensine uma lição de simplicidade. Não podeis dar-vos o luxo de perder o respeito dos vossos filhos.
Devem-se ensinar às crianças lições de pureza desde a sua infância. Nunca é cedo demais para as mães começarem a encher a mente de seus filhos de pensamentos puros e santos. E uma das maneiras de fazer isso é conservar todas as coisas ao seu redor, puras e asseadas. Mães, se desejais que os pensamentos de vossos filhos sejam puros, tornai puro seu ambiente. Sejam seus dormitórios escrupulosamente asseados e limpos. Ensinai-lhes a cuidar de suas próprias roupas. Cada criança deve ter um lugar próprio para guardar suas roupas. Poucos pais são tão pobres que não possam prover para esta finalidade uma grande caixa, a qual pode ser provida de prateleiras e atrativamente coberta. Ensinando verdades espirituais. Exigirá algum tempo cada dia o ensinar hábitos de ordem às crianças. Esse tempo, porém, não é perdido. No futuro, a mãe será mais do que recompensada por seus esforços neste sentido. Cuidai para que as crianças tomem banho diariamente, acompanhado de fricção até que seu corpo fique avermelhado. Dizei-lhe que Deus não aprecia ver seus filhos de corpo sujo e roupas rasgadas. Depois, ide mais adiante e falai da pureza interior. Seja vosso constante esforço elevar e enobrecer vossos filhos. Estamos vivendo nos últimos dias. Logo, Cristo virá para levar o seu povo para as mansões que ele lhes está preparando. Mas nada que contamine poderá entrar nessas mansões. O céu é puro e santo, e os que entrarem pelos portões da cidade de Deus devem estar vestidos de pureza interior e exterior. Banhos frequentes. As pessoas que estão com saúde não devem de maneira alguma negligenciar o banho. Devem elas fazer o possível para tomar pelo menos 2 banhos por semana. As que não estão com saúde têm impurezas no sangue e a pele não está em boas condições de saúde. A multidão de poros ou pequenos orifícios através dos quais o corpo respira tornam-se obstruídos e cheios de matéria residual. A pele precisa ser cuidadosa e perfeitamente limpa, a fim de que os poros possam desempenhar o seu trabalho de libertar o corpo das impurezas. Por isso, as pessoas fracas que enfermam necessitam com certeza das vantagens e bênçãos do banho pelo menos 2 vezes por semana e com frequência, mais ainda do que isto é certamente necessário. Quer a pessoa esteja enferma ou bem de saúde, a respiração torna-se mais livre e fácil se o banho for praticado. Por meio dele, os músculos tornam-se mais flexíveis, a mente e o corpo são igualmente revigorados, o intelecto torna-se mais lúcido e mais vigorosa cada faculdade. O banho é um calmante dos nervos, promove a transpiração, estimula a circulação, neutraliza as obstruções do organismo e age beneficamente sobre os rins e órgãos urinários. O banho auxilia os intestinos, o estômago e o fígado, comunicando energia e nova vida a cada um. Também estimula a digestão e, em lugar de enfraquecer-se, o organismo é fortalecido. Em lugar de aumentar a possibilidade de resfriado, um banho convenientemente tomado protege contra ele. Pois a circulação é aumentada e os órgãos relacionados com o útero, que são mais ou menos congestionados, são aliviados, pois o sangue é levado à superfície e se consegue um mais livre e mais regular fluxo de sangue através dos vasos sanguíneos. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana.
Como prometido, vale o suco. Anota: 3 tangerinas médias sem as sementes, 2 rodelas grandes de abacaxi e uma maçã média. Descascar as tangerinas, o abacaxi e amassar. Passar todos os ingredientes pela centrífuga e não precisa adoçar. Até a próxima semana. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. A águia dos Alpes é algumas vezes derribada pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das montanhas. A esta poderosa ave das florestas rodeiam nuvens tempestuosas, cujas negras massas a separam dos píncaros batidos de sol em que ela estabeleceu o lar. Parecem infrutíferos seus esforços para escapar. Bate aqui e acolá, açoitando o vento com as fortes asas e despertando com seus guinchos ecos nas montanhas. Finalmente, com uma nota de triunfo, arremessa-se para cima e, cortando as nuvens, de novo se acha na clara luz solar, com a escuridão e tempestade muito abaixo. Igualmente, nos podemos achar rodeados de dificuldades, desânimo e trevas. Cercam-nos falsidade, calamidades e injustiças. Há nuvens que não podemos dissipar. Batemo-nos debalde com as circunstâncias. Há um meio de salvamento e apenas um. Cerração e neblina cercam a terra. Para além das nuvens resplandece a luz de Deus. Para a luz de sua presença podemos ascender com as asas da fé. Muitas são as lições que assim se podem aprender. A de confiança pela árvore que, crescendo sozinha na planície ou ao lado da montanha, penetra profundamente suas raízes na terra e sua força vigorosa desafia a tempestade. A lição do poder exercido pelas primeiras influências, temo-la no tronco nodoso e informe, arqueado quando era um renovo, ao qual nenhum poder terrestre poderá restaurar a perdida simetria. O segredo de uma vida santa prende-se do lírio aquático, que à tona de alguma poça viçosa, rodeado de ervas ruins e imundícies, penetra suas canaliculadas radículas nas puras areias abaixo, e dali derivando sua vida, ergue à luz as fragrantes flores em pureza imaculada. Destarte, enquanto as crianças e jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e compêndios, aprendam por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, interroguem-nos sobre o que aprendem com o cuidado das suas plantas. Olhando eles para uma bela paisagem, perguntem-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com um fusco sombrio? Quando colherem flores, façam-nos pensar por que ele nos poupou estas belezas que evadiram do Éden. Ensinem-nos a observar por toda a parte na natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Somente aquele que reconhece na natureza a obra de seu Pai e que na riqueza e beleza da terra lê a sua escrita é que aprende as mais profundas lições das coisas da natureza e recebe seu mais elevado auxílio. Só poderá apreciar amplamente a significação das colinas e vales, rios e mares, aquele que olhar para eles como uma expressão do pensamento de Deus, como uma revelação do Criador. Muitas ilustrações da natureza são empregadas pelos escritores da Bíblia. E, observando nós as coisas do mundo natural, habilitamo-nos sob a guia do Espírito Santo para compreender mais amplamente as lições da Palavra de Deus. É assim que a natureza se torna uma chave do tesouro da Palavra. Devem-se animar as crianças a buscar na natureza objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia e estudar nesta os símiles tirados daquela. Devem procurar tanto na natureza como na Escritura Sagrada todos os objetos que representem a Cristo e também os que ele empregou para ilustrar a verdade. Desta maneira poderão aprender a vê-lo na árvore e na videira, no lírio e na rosa, no sol e na estrela. Poderão aprender a ouvir a sua voz no canto das aves, no sussurro das árvores, no retumbante trovão, na música do mar.
E todos os objetos da natureza repetir-lhes-ão suas preciosas lições. Aos que assim se familiarizam com Cristo, a terra jamais será um lugar solitário e desolado. Será a casa de seu Pai, repleta da presença daquele que uma vez habitou entre os homens. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.